As pessoas com pressão alta, consideradas hipertensas, estão entre os grupos mais vulneráveis a complicações provocadas pelo novo coronavírus. Aproveitando o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, 26 de abril, o Saúde Naval conversa com a capitã de fragata, médica cardiologista do Hospital Naval Marcílio Dias, Márcia Campos. Olá, comandante Márcia. Obrigada por falar com Saúde Naval. Nós gostaríamos de saber da senhora, em primeiro lugar, por que a hipertensão aumenta o risco de complicações do coronavírus? É sabido que a hipertensão, ou seja, a pressão alta, e doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares e a doença pulmonar obstrutiva crônica aumentam o risco de complicações na infecção pelo Covid-19, o novo coronavírus. Aumentam, inclusive, a taxa de mortalidade dessa infecção. Em relação à hipertensão, devemos considerar alguns pontos. O primeiro deles é que a prevalência da hipertensão aumenta com o passar da idade. Isso é até um fator de confusão, porque a idade avançada por si só já é um fator de risco importante para complicações da infecção pelo novo coronavírus. Outro ponto que é importante ressaltar é que muitos dos pacientes hipertensos apresentam também alterações metabólicas, como intolerância à glicose ou diabetes. E essas alterações metabólicas, elas tornam o sistema de defesa do organismo mais debilitado. O último ponto que eu gostaria de ressaltar é que houve um questionamento se o pior desfecho dos pacientes hipertensos não seria pelo uso de determinados medicamentos antihipertensivos que podem aumentar a expressão de uma enzima que é, na realidade, o receptor do coronavírus pela célula humana. Só que esse questionamento não foi comprovado cientificamente. Posteriormente, surgiram até alguns estudos que mostraram que esses medicamentos antihipertensivos poderiam ser benéficos, ter uma função protetora na infecção pelo Covid-19. O que realmente é sabido, então, é que a pressão alta é um fator de risco, realmente, para uma evolução mais desfavorável e que, por isso, os pacientes hipertensos devem tomar cuidados e procurar seguir as recomendações de prevenção do Ministério da Saúde. Aqueles que controlam a pressão com medicamentos estão em risco? E aqueles que estão com ela descontrolada, o que é que devem fazer? Os estudos que mostraram que a pressão alta é um fator de risco para complicações no caso de infecção pelo novo coronavírus, na sua grande maioria, não procuraram avaliar o nível de controle da pressão arterial. Dessa forma, os pacientes hipertensos que controlam a pressão arterial com medicamentos são considerados, sim, como pacientes com risco maior para complicações no caso de infecção pelo novo coronavírus. É claro que um paciente hipertenso bem controlado, ele tende a ter menos lesão no organismo do que um paciente com a pressão não controlada. Temos que lembrar que a pressão arterial descontrolada acaba por acarretar lesões vasculares em órgãos nobres, como cérebro, rins, coração e outros. E que as doenças cardiovasculares e as doenças cerebrovasculares já foram caracterizadas como sendo também fatores de risco para complicações e evolução desfavorável no caso da infecção pela Covid-19. Em relação à segunda pergunta, o que um paciente com pressão não controlada deve fazer? A resposta independe da pandemia do coronavírus. Todo paciente com a pressão não controlada deve procurar obter o controle satisfatório de sua pressão arterial. Como assim? Através de consultas médicas regulares, uso correto das medicações prescritas e adoção de hábitos saudáveis de vida, tais como prática de atividade física, dieta saudável, com menos sal na alimentação e procurar, caso estejam acima do peso, perder peso. Quando falamos em praticar atividade física, estamos nos referindo a atividades físicas moderadas dentro da capacidade de esforço de cada paciente. E também estamos nos referindo a exercícios simples que podem ser feitos dentro de casa. Não é o momento de querer frequentar espaços públicos ou academias para a realização de atividade física. É importante lembrar que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo e que a hipertensão é um fator de risco para essas doenças. Por isso, é tão importante controlá-la.
Quais são os cuidados que as pessoas com hipertensão ou outras doenças cardiovasculares devem ter neste momento? Os pacientes portadores de pressão alta e de doenças cardíacas devem intensificar as medidas de prevenção contra a infecção pelo novo coronavírus. Devem lavar com frequência as mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool gel a 70%. Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Evitar contato com pessoas com sintomas de gripe. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, copos, toalhas e pratos. Evitar, na medida do possível, sair de casa. O mais importante é o isolamento social. É claro que se houver uma necessidade extrema, uma das medidas que pode ser adotada é procurar usar a máscara como uma forma de prevenção. Até mesmo a máscara caseira tem sido preconizada como uma forma de prevenção. Outras medidas importantes são aderir a uma dieta adequada, sono regular e a prática de atividades físicas. E em caso de apresentarem febre, tosse e dificuldade de respirar, aí sim devem procurar atendimento médico. O mais importante de tudo é tentar manter o distanciamento social. Procurar ficar em casa. Essa é a medida que comprovadamente reduz o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Os medicamentos para pressão alta favorecem de alguma forma a ação do novo coronavírus? Houve um questionamento de que determinados tipos de medicamentos para tratar a pressão alta poderiam estar favorecendo a ação do novo coronavírus. Só que isso não foi comprovado cientificamente. Posteriormente surgiram inclusive alguns estudos que mostraram que esses medicamentos específicos poderiam ter até um efeito benéfico no caso de infecção pelo novo coronavírus. Dessa forma, não existe, à luz do conhecimento atual, evidência científica de que medicamentos para tratar pressão alta realmente possam estar contribuindo para um pior desfecho no caso de infecção pelo novo coronavírus. A posição atual das sociedades de cardiologia, como a Sociedade Europeia de Cardiologia e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é de que os pacientes não devam interromper o uso desses medicamentos, até porque uma interrupção pode ocasionar uma descompensação de um quadro clínico que está estável, e aí sim o paciente se tornar mais vulnerável à infecção pelo novo coronavírus. Uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos podem ajudar? Com certeza, uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos ajudam muito. Tanto a boa alimentação quanto a prática regular de atividade física melhoram o sistema de defesa do nosso organismo. Inclusive, no site do Saúde Naval, há 2 vídeos com dicas relativas a esses temas e que os nossos pacientes deveriam procurar assistir. A recomendação da Organização Mundial de Saúde para adultos saudáveis e assintomáticos é a prática de no mínimo 150 minutos de atividade física por semana. Mesmo em quarentena, as pessoas devem procurar se manter fisicamente ativas. Existem exercícios simples que podem ser realizados dentro de casa. Entretanto, a prática de atividades físicas deve ser interrompida na presença de sintomas relacionados ao Covid-19, como febre, tosse seca e falta de ar. Gostaria de ressaltar também que estamos falando muito em prática de exercícios físicos, mas que é importante que cada pessoa seja avaliada por um médico e liberada para a realização de atividades físicas antes de começar a praticar esportes ou qualquer outro tipo de atividade física. Gostaria que a senhora desse um recado para as pessoas com problemas cardíacos nesse momento. Toda a humanidade está vivendo um momento muito difícil com a pandemia do novo coronavírus, mas esse momento vai passar. O importante é que agora todos tenhamos o máximo possível de cuidado. Ainda não existe tratamento específico para infecção. O foco é a prevenção. Sigam as recomendações do Ministério da Saúde. Se possível, fiquem em casa, cuidem-se, protejam-se. Obrigada pela entrevista, comandante. O Saúde Naval agradece a contribuição da senhora para a prevenção de doenças e para a saúde da família naval.
Gostaria de parabenizar o Saúde Naval por fazer entrevistas e vídeos tão esclarecedores para a família naval nesse momento da atual pandemia pelo coronavírus. E, por fim, gostaria de agradecer a oportunidade de abordar um tema tão importante para os nossos pacientes. Até a próxima e aguardem que em breve divulgaremos os próximos áudios do Momento Saúde Naval. Acesse www.saudenaval.mar.mil.br.